Chegou um funcionário novo no seu negócio. E agora? Você vai treiná-lo novamente com todas as atividades que ele precisa executar? Eu acho que eu tenho uma solução para você. Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanque, e por aqui você encontra muito conteúdo sobre gestão, inovação e empreendedorismo. Por que eu estou falando sobre isso? Eu tenho certeza que dentro do seu negócio você já deve ter passado por essa situação. Alguém sai e você precisa colocar outra pessoa no lugar ou uma nova pessoa para auxiliar nas funções que já acontecem recorrentemente e você precisa gastar todo o seu tempo ou então o tempo de algum gestor ou de algum outro colaborador para treinar essa pessoa. Treinar essa pessoa com atividades que já são padrões, que já são da mesma forma como acontecem e que todos os funcionários precisam passar pelos mesmos tipos de treinamentos. Claro, é extremamente importante você ter toda uma jornada quando uma nova pessoa entra no seu negócio. Você precisa ambientá-la, identificar, apresentar qual é o negócio, tudo que acontece, todas as atividades que acontecem e o que essa pessoa vai fazer, claro. Porém, tem muito aquele momento de detalhes. Por exemplo, você tem no setor administrativo e você precisa substituir ou então colocar uma nova pessoa no setor de contas a pagar. No setor de contas a pagar, você utiliza um software. Nesse software, você realiza várias rotinas, rituais, você já sabe quais os clientes, como fazer tal coisa, como emitir uma nota fiscal, por exemplo. Você sabe várias coisinhas que são recorrentes daquela atividade. Beleza. Será que isso não poderia já ser padronizado? Porque com certeza uma nova pessoa, quando ela começar a executar essas atividades, você pode passar uma vez. Na segunda ela vai ter dúvida, na terceira talvez também. E você vai gastar às vezes um tempo, pelo menos 1, 2, 3 dias, se for o caso, uma semana para treinar e ambientar essa pessoa de todas as atividades. E para isso, o que a gente faz? Para evitar que você também gaste todo esse tempo com essa dedicação em si, de às vezes coisas que são muito operacionais e até mesmo para com que você mantenha a qualidade das suas entregas e dos seus processos. Quando você tem essa troca de pessoas, você pode realmente estar inseguro quanto à padronização, se essa pessoa realmente vai executar tudo o que precisa ser feito. E claro que ela também vai ter um tempo para entender e para aprender e pegar o ritmo realmente do seu negócio. E para isso nós conseguimos construir procedimentos operacionais, são os famosos POPs. E o que esse POP faz? Qual que é a ideia? A ideia de um POP é realmente documentar a forma como cada atividade é feita. Vamos pensar numa coisa, você está numa indústria alimentícia, você tem uma produção dentro de uma padaria. Como que cada produto é feito? Será que um pão de um dia está de um jeito ou do outro está de outro? Porque enquanto tem o mesmo padeiro, ele está do mesmo jeito. Pode ser que aquele dia aquele padeiro deu uma desatenção, o pão saiu do padrão. Mas aí você trocou de padeiro e aí o pão vai sair de uma forma totalmente diferente, porque aquele padeiro, se ele não tiver uma instrução e ele fizer do jeito dele, ele vai fazer do jeito dele e não necessariamente do jeito do seu negócio. Você já reparou a importância da padronização de processos, principalmente para franquias? A gente tem muitos processos padronizados e mais que isso, nós temos procedimentos operacionais. Então, é a padronização para fazer com que aqueles procedimentos aconteçam de forma mais padrão possível. E é isso que permite o quê? A escala dos negócios. Porque quando você tem uma equipe que não tem procedimentos, não tem documentos a serem seguidos, ela vai causar o quê? Uma dependência com alguém. Ou com você, ou com o gestor da área específica que esse novo colaborador entrar, ele vai gerar uma dependência. E esses procedimentos, eles são fundamentais para fazer com que haja uma independência, uma autonomia das pessoas e dos setores. E como que na prática a gente executa todos esses POPs? Bem, os POPs, eles são realmente documentos que ali vão conter quais as ferramentas você utiliza, qual a frequência que aquela atividade é realizada e ele vai conter exatamente o passo a passo. Ele não necessariamente é só um checklist de dar entrada nas notas, recolher impostos. Ele não é necessariamente um checklist apenas, ele vai te mostrar como você dá entrada numa nota, ele vai te mostrar como você vai lançar um contas a pagar, um contas a receber. Como que você faz? Talvez até mesmo com prints do próprio sistema. Você utiliza o mesmo sistema há anos, você não tem um procedimento para aquele sistema. Toda vez que alguém entra, você tem que explicar como é que vai utilizar o sistema. Então, se essa pessoa já pega um documento que ali contém todo o passo a passo no detalhe, você já otimiza a vida dela, porque ela não precisa ficar insegura de ficar toda hora cutucando o colega do lado, perguntando como faz isso, como é que faz isso, como é que é isso, quando que faz.
Ela vai ter um procedimento a ser seguido e nesse procedimento a gente tem muita otimização de tarefas. Voltando um pouco para aquele exemplo que a gente falou da padaria, né? Por exemplo, de uma padaria. As padarias, às vezes, elas têm, ao invés de só POPs, digamos, elas têm até fichas técnicas, né? Porque seria dentro dos procedimentos, a gente tem as fichas técnicas daquela receita, por exemplo. Então, um procedimento, ele é praticamente uma receita que você vai fazer. Como que eu vou fazer? Quantas xícaras eu vou usar? Em que momento eu vou colocar? Qual que é o tipo de utensílio que eu preciso? Eu preciso de uma forma de 30 centímetros de diâmetro, outra de 20. Tudo isso vai impactar no padrão que você executa. Então, quando você vê grandes negócios, principalmente no ramo da alimentação, que isso é muito comum, acho que é perceptível vocês verem isso, você percebe claramente quando uma empresa ela é organizada ou quando ela não é. Um dia você compra um hambúrguer e ele está desse jeito, no outro dia você compra um hambúrguer e ele está de outro jeito. E aí aquilo gera até mesmo uma falta de fidelização do cliente, porque um dia ele foi, estava maravilhoso, ele falou, meu Deus, que coisa maravilhosa. No outro dia ele voltou e não estava tão bom quanto a expectativa dele estava, né? Ele estava esperando que estivesse. Então não atendeu a expectativa. E ele falou assim, não sei se eu vou a terceira, porque um dia estava bom, no outro estava ruim. Não sei se vai estar bom, se vai estar ruim. Então você já começa ali mesmo vender a sua própria imagem com o cliente, vender a sua fidelização, né? Proporcionar a fidelização do cliente. Então o POP, ele é um documento que ele contém todas as características mesmo, o passo a passo, né? Então vamos pensar dentro de um ramo alimentício, ele vai conter o passo a passo, o que você tem que fazer primeiro, o que você faz segundo, qual que é o nível do forno, a temperatura, o tempo que você vai deixar, qual que é o ambiente, com que frequência você vai fazer o pão. Olha, o pão começa a ser fabricado todos os dias às 5 da manhã e às 2 da tarde, por exemplo. Já está ali também um padrão. Então você não precisa falar assim, fulano, começa a fazer o pão aí. Enquanto você não tiver alguém para acionar, a pessoa não começa a fazer o pão. Então olha só o gargalo que você gera. Deu 3 horas e ninguém começou a fazer o pão. Porque não teve ninguém que ordenou, que delegou uma atividade dessa forma. Claro que não adianta só a gente ter só os procedimentos, que são os documentos, que realmente são muito práticos. Quando a gente fala de receitas, produção de algo mais físico, a gente tem dentro dos documentos até mesmo qual que é o padrão de qualidade. Por exemplo, esse pão aqui, eu vou tirar foto, esse pão aqui é o nosso ideal. Agora, se esse pão estiver muito moreno nesse jeito, a gente vai perder esse pão, não é a nossa qualidade. Ou então, se ele ficar muito branco, não é o ideal, ele tem que ficar desse jeito aqui. Então, a gente tem até mesmo fotografias que vão mostrar realmente qual que é o ponto ideal daquele produto, né? Ou então os prints, como eu falei, às vezes até mesmo imagens de softwares que vão ter ali o passo a passo do software. Primeiro você clica aqui, depois aqui. E quais são os pontos de atenção? Qual que é o ponto de atenção para a produção desse pão? Olha só, cuidado, porque em dias que a gente produz pão e bolo junto, pode ser que sobrecarregue o forno e talvez você vai gastar um pouco mais de tempo, porque as variações vão acontecer. Então, nesse documento, nesse POP, a gente coloca até as variações que podem acontecer. Cuidado, em dias, vamos supor, na construção civil, em dias chuvosos, isso aqui tende a acontecer, então se precaver quanto a isso. Tem coisas que a gente não vai conseguir colocar tudo exatamente, mas a gente consegue colocar os pontos de atenção. E toda essa documentação favorece para com que o seu negócio seja mais autogerível e não dependa tanto de você. Bem, uma outra coisa que é muito importante é a utilização desses POPs. Por quê? De nada adianta você ter, isso realmente é algo que vai gastar uma energia sua, mas que com certeza ela compensa, né? Isso eu falo porque para todos os nossos clientes o quanto libertador é quando a gente tem esses procedimentos, mas é importante que a gente tenha na prática. Será que eu estou atualizando esse POP? Por exemplo, agora a gente mudou o forno de fazer pão, então a forma como eu tenho que fazer o pão é diferente. A receita continua a mesma, mas o tempo que eu deixo no forno é diferente, o botão que eu vou utilizar é diferente, eu preciso novamente atualizar esse POP. Então, a gestão do conhecimento, ela precisa estar o tempo todo acontecendo. De uma mudança que aconteceu, de um novo equipamento que foi instalado. Então, a gestão de conhecimento, ela é diária, ela não é assim, um dia que eu tiver tempo eu vou atualizar. Não, porque aí depois chegou ontem, você precisou substituir assim, correndo uma nova pessoa. Se essa pessoa lê o manual, ela vai conseguir se situar e entender quais são os procedimentos. Se ela não ler, ela vai ficar totalmente perdida, ela não vai entender nada que está acontecendo e você realmente vai gastar um tempo muito grande para treinar esse colaborador. E além disso, assim, de uma forma geral, quando a gente tem todos os procedimentos padrões de negócio e até mesmo de todas as atividades, a gente constrói o manual da qualidade.
Vocês já devem ter ouvido falar, isso é um assunto para um próximo vídeo, para a gente falar sobre algumas normas e de qualidade, realmente que existem certificações que validam realmente a padronização de processos. Mas você pode ter o seu manual de qualidade também interno. Então aqui na Alavanque a gente elabora todo o manual de qualidade de um sistema como um todo, sistema corporativo, seja de linha de produção de um produto específico, seja na área de serviços, seja na área de comércio ou varejo. Então você pode ter um manual com tudo, né? Com todos os procedimentos padrões que você executa no seu negócio e ter realmente liberdade, né? Te proporcionar liberdade para com que o seu negócio não seja tão dependente de você. Entender essa ferramenta é extremamente importante para o seu dia a dia. Bem, se você gostou desse conteúdo e acredita que as instruções de trabalho, realmente os POPs, né, eles podem auxiliar você no seu negócio para te tornar mais um líder voltado para a estratégia e não para a operação, você pode mandar aqui alguma dúvida, se você tiver, pode entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer ajudar você.